Quais são os 7 principais objetivos ocultos de Israel? Muita gente me pergunta, será que Israel não percebe o terror, a catástrofe, o horror que ele está cometendo? Será que eles não estão entendendo que a imensa maioria do mundo hoje é contra e abomina o que eles estão fazendo? Será que eles não estão entendendo que estão perdendo totalmente a autoridade moral para falar sobre essa situação? E a resposta é sim, eles estão entendendo. Israel age de forma muito consciente, baseada em 7 objetivos estratégicos. Você quer saber quais são eles? Eu tenho certeza que um deles vai te surpreender, principalmente o último. Eu sou Thiago Ávila, internacionalista, comunicador, estive na Cisjordânia ocupada, nos territórios ocupados em 1948, estive na fronteira norte de Gaza também, e mais recentemente estive mais próximo que foi possível chegar da fronteira sul com o Sinai no Egito. Eu pesquiso e atuo sobre essa área há mais de 18 anos, então me segue aqui para mais conteúdo assim. Vamos lá? Quando já tem muito tempo de um acontecimento, quando já tem uma janela histórica, é muito mais fácil de analisar ele. Quando a gente está no calor dos acontecimentos como agora, a gente fica muito mais suscetível à propaganda de guerra, às mentiras, à desinformação, e às vezes a gente não consegue perceber coisas que estão bem evidentes. Nem em 2003 os Estados Unidos invadiram o Iraque para acabar com as armas de destruição em massa, muito menos agora Israel está cometendo um genocídio contra o povo palestino para acabar com o Hamas ou para resgatar os seus reféns. Quem analisa a sério as questões geopolíticas, estratégicas, militares, comerciais, econômicas, sabe muito bem que os objetivos são outros. E são 7 objetivos principais. O primeiro e o mais evidente deles é a tomada e anexação de territórios. Quem estuda a história, quem acompanha as resoluções da ONU e que não foi abduzido pelas mentiras sionistas sabe muito bem disso. E é importante a gente separar aqui, quando a gente fala do judaísmo, que é uma expressão religiosa e étnica de um povo que merece ter todos os seus direitos respeitados, que merece ter o direito de lutar pela sua felicidade, que merece ter o direito à sua autorrealização, que merece ter o direito à vida garantido, como todos os demais povos do mundo, e diferenciado do que é o sionismo, uma ideologia racista e supremacista que executa um projeto colonial e que deturpa a fé judaica, que tenta sequestrar a fé judaica e mudar a mensagem de amor, de paz e de justiça dessa religião, e que felizmente não representa todo o povo judeu, só que infelizmente está perseguindo, prendendo e atacando todos os judeus pelo mundo que sabem que o seu projeto de amor e de paz não vai ser alcançado a partir de um genocídio. O sionismo tem como projeto a construção de uma grande Israel, que envolveria limites bíblicos ali que iriam do rio Nilo até o rio Eufrates. Gente, a gente está falando disso, de envolver toda a Palestina histórica, tomando a Cisjordânia, que eles chamam de Judéia e Samaria, tomando Gaza, mas também tomando uma parte do Líbano, tomando uma parte da Síria, tomando uma parte da Jordânia, tomando uma parte do Egito, tomando uma parte até do Iraque. Esse projeto colonizador e expansionista que foi definido politicamente nos últimos anos do século XIX, no primeiro Congresso Sionista, e foi implementado a partir do início do século XX, com a migração subsidiada pela alta burguesia eurojudaica para aquela região, com a compra de terras e expulsão das comunidades originárias em parceria com o imperialismo britânico que começava a dominar aquela região, deu um salto em 1947, quando os sionistas arrancaram da recém-criada ONU uma resolução que destinava 56,5% daquele território para a criação do futuro Estado de Israel. Mas como 56,5% ainda era insuficiente para o projeto expansionista sionista, em 1947, 1948 e 1949, eles promoveram a Nakba, a grande catástrofe, na qual eles expulsaram de suas terras mais de 750 mil palestinos, destruíram, queimaram mais de 520 vilarejos e implementaram a tomada do território em 3 anos de 78% daquela área. Não suficiente. Em 1967, pouco menos de 20 anos depois, eles promovem a Guerra dos 6 Dias, em que derrotam todos os vizinhos ali, já com um aparato militar aliado à grande potência da época, os Estados Unidos, num contexto de Guerra Fria, e conseguem dali uma tomada ainda maior de território, a tomada e ocupação militar de toda a Palestina histórica, de 100% daquela região, a tomada de fronteiras no sul do Líbano, a tomada e anexação das colinas de Golã da Síria, até hoje anexada, e a tomada da Península do Sinai, que depois foi devolvida por pressão dos organismos internacionais. Em todas as guerras de conquista promovidas pelo Estado sionista de Israel foi tomado e anexado território, mas mesmo quando não estava declaradamente em guerra, esse processo de anexação seguiu, como na Cisjordânia ocupada militarmente desde 1967, que foram se estabelecendo ali colônias, que as pessoas chamam de assentamentos judaicos, onde hoje mais de 700 mil judeus sionistas vivem no território que é considerado pelo direito internacional território palestino. Esses assentamentos ilegais, considerados ilegais pelo direito internacional,
causam uma série de problemas, tomam terra agricultável, tomam reservas de água, e esse processo só se intensificou desde o dia 7 de outubro, quando a tomada de território foi ainda maior, a violência dos colonos e do exército se tornou ainda maior, e o governo ofereceu 10 mil fuzis para os colonos, que já mataram centenas de pessoas na Cisjordânia ocupada, e onde não estão tomando território, estão destruindo ruas, infraestrutura, mesquitas, escolas, campos de refugiados, todo tipo de coisa, inclusive estátuas. A ideia é tomar e anexar todo o território da Cisjordânia, matar quem não aceite, empurrar todo o restante para a Jordânia e, eventualmente, quem fique acabar sendo submetido à terrível ditadura israelense, que, segundo a própria ONU, a própria Anistia Internacional e a Human Rights Watch, é caracterizada enquanto regime de colonização e de apartheid, cheio de crimes, segundo o direito internacional. Para Gaza, os planos são ainda mais cruéis. Envolve também a tomada e anexação de território, portanto, a expulsão das mais de 2.200.000 pessoas palestinas que vivem naquela pequena região de 365 km², sendo que 700.000 dessas pessoas já eram refugiadas antes, expulsas de suas terras e migrando para Gaza, e hoje 1.700.000 daquelas pessoas já estão sem suas casas, já perderam suas casas. A ideia é que as pessoas que sobrevivam à invasão e aos terríveis bombardeios que têm potencial explosivo equivalente já a quase 3 bombas de Hiroshima sejam expulsas para a Península do Sinai, no Egito. E aí, assim, Israel consolidaria uma primeira etapa do seu projeto sionista de Grande Israel, dominando toda a região da Palestina histórica. Se essa informação é nova e parece estranha para você, vale a pena você analisar a fala do próprio primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na ONU, meses antes do 7 de outubro, na qual ele aponta os planos para aquela região e no qual a Palestina foi simplesmente varrida do mapa. Tudo isso envolve uma série de crimes e de violações do direito internacional, mas o pior é que esse é apenas um dos grandes objetivos que Israel tem com o genocídio que está cometendo contra o povo palestino. Vamos para os demais? O segundo grande objetivo é a guerra demográfica. Esse termo é super estranho, eu ouvi a primeira vez quando eu estive lá naquela região, presencialmente de autoridades israelenses, e eu fiquei chocado. E ele descreve os esforços políticos, econômicos, judiciais, culturais e militares para se promover uma maioria judaica naquela região. São esforços que vêm desde o século passado, são muito intensos, só que eles têm fracassado, porque vejam só, já existe um povo originário naquela terra. E isso envolve uma série de mecanismos que afetam severamente a vida da população, seja das quase 2 milhões de pessoas que vivem nos territórios ocupados em 1948, que são palestinos, mas são chamados pelo Estado de Israel de árabes israelenses, seja as mais de 3 milhões de pessoas que estão na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental, seja as mais de 2 milhões de pessoas que vivem em Gaza nesse momento. Esses esforços de construção artificial de uma maioria judaica naquela região, que é tratado como guerra demográfica, considera cada cidadão palestino daquela região como uma ameaça e que precisa ser aniquilada ou que precisa ser expulsa para que se constitua essa maioria num processo considerado como limpeza étnica. Não é exagero, não é drama, é política de Estado a construção de uma maioria judaica, a diminuição da população palestina naquela região. Então as expulsões, os assassinatos, o estrangulamento da vida não são acidentais, não são excessos de uma pessoa sem consciência, ou de um governante de turno sem consciência. É por isso que Israel comemora a diminuição da população palestina, é por isso que soldados fazem festas e celebram quando crianças são assassinadas em Gaza. Todas essas imensas violações que a gente vê são parte dos esforços de uma guerra demográfica para construir essa maioria judaica na região. Então não são efeitos colaterais, são parte do projeto, celebrados pelo Estado. E autoridades israelenses muitas vezes assumem esse projeto abertamente de limpeza étnica, dizendo que precisa endurecer as políticas ali de colonização e apartheid, porque nem sempre eles dariam a sorte de ter uma guerra. Então não se iludam, é parte do projeto sionista com o genocídio que estão cometendo, reduzir ao máximo a população palestina ali. Isso é tratado como sorte, porque nesse momento é visto como guerra. É visto, inclusive, por muitas pessoas, o genocídio, o primeiro genocídio televisionado da história, é visto por algumas pessoas como um direito de defesa de Israel, como uma guerra contra o Hamas. E é importante que a gente diga que as pessoas que ainda reforçam essa ideia têm sangue nas mãos, estão colaborando com um projeto consciente de redução e eliminação da população palestina ali. O terceiro grande objetivo do Estado sionista de Israel, com o genocídio que acontece hoje, é a exploração de recursos. O uruguaio Eduardo Galeano, que escreveu As Veias Abertas da América Latina, tem uma frase brilhante que retrata muito bem essa situação. A guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato
para robar. E poucas coisas explicam tão bem o que Israel está fazendo nesse momento. Foram descobertas na costa norte de Gaza reservas de gás cuja exploração poderia trazer ao povo palestino centenas de bilhões de dólares, a depender das estimativas das pesquisas, até meio trilhão de dólares. Isso mudaria completamente a situação geopolítica da região se fosse explorada em parceria, por exemplo, com a Gazprom russa. Isso é inadmissível para Israel, esse país que já explora os territórios palestinos, seja em minérios, seja na fertilidade do solo, seja em todos os aspectos da produção, não poderia admitir isso. Portanto, é muito mais fácil e melhor para o Estado de Israel tomar aquela região e para isso anexar todo o norte de Gaza ao Estado de Israel. E os sionistas dizem que isso é teoria da conspiração, mas quando a gente vê as evidências de que no dia 30 de outubro, 23 dias depois do 7 de outubro, o governo de Israel concedeu licenças para empresas de óleo e gás explorarem aquele território. São 12 licenças para 6 empresas, entre elas a British Petroleum, a BP, e por isso, inclusive, que ativistas do Reino Unido estão fazendo piquetes e barricadas na porta dessa companhia para denunciar que elas são coniventes com o genocídio, que elas estão roubando o gás do povo palestino, o gás de Gaza. E é sem dúvida nenhuma, a exploração do gás de Gaza é um dos objetivos estratégicos nesse momento, que já está em andamento e que deve ser considerado pelas pessoas como parte do genocídio, que tem uma motivação forte econômica também. O problema é que não é só isso, tem outros objetivos que Israel tem com o genocídio, com todas as violações, todos os crimes contra a humanidade que tem cometido. Vamos para os outros? O quarto objetivo estratégico de Israel com o genocídio que está acontecendo é viabilizar a construção do canal de Ben Gurion. Israel já tentou muitas vezes tomar a Península do Sinai do Egito e o Canal de Suez. O Canal de Suez ele gera bilhões em receita para o Egito e, além disso, gera uma vantagem estratégica de controle do comércio marítimo, principalmente a maior parte do comércio de energia, de petróleo, que vai de todo o Oriente Médio e passa por aquela região. Os planos de Israel, já bem antigos e bem documentados para o Canal de Ben Gurion, passam pela construção de um canal na outra extremidade da Península do Sinai, entrando pelo Golfo de Aqaba, pelo sul de Israel e chegando à Mar Mediterrânea. Imagine por onde? Por Gaza. Então, essa receita de bilhões e esse controle estratégico do comércio internacional passa pela remoção do povo de Gaza para garantir o controle total por aquela região e assumir mais um objetivo estratégico. Infelizmente, não é o único objetivo estratégico, tem vários outros. Vamos para o próximo. O quinto objetivo estratégico de Israel, com o genocídio que eles estão cometendo, tem a ver com o investimento e o desenvolvimento do complexo industrial militar. Guerra é lucro para o complexo industrial militar. Quem vive de produzir e de vender armas precisa também produzir guerras. E isso não poderia ser mais verdade para o Estado de Israel, apoiado pelo imperialismo estadunidense. Vejam que empresas como a Elbit Systems de Israel, ou como a Raytheon e a Lockheed Martin dos Estados Unidos, lucram muito, estão tendo lucros astronômicos. Então é parte dos seus esforços garantir que esse setor estratégico se desenvolva e tenha investimento. Mas mais ainda, o Estado de Israel acaba sendo premiado pelos Estados Unidos e pela União Europeia por cometer esse genocídio. Enquanto a propaganda sionista fala que o povo de Israel está se defendendo de um novo holocausto, está se defendendo de vizinhos hostis, de uma ideologia e de uma religião violenta que estão ao seu redor, tentando atacar esse povo que já sofreu tanto nas mãos do nazismo, enquanto essa propaganda funciona, rios de dinheiro fluem da Europa e dos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos foi aprovado um pacote de ajuda militar incondicional de 14 bilhões de dólares e todos os anos bilhões de dólares jorram para a indústria militar de Israel para cometer justamente massacre contra o povo palestino. Portanto, enquanto essa retórica, essa propaganda sionista funciona, rios de dinheiro fluem, não apenas para o Estado de Israel em ajuda militar, mas também para esses setores que lucram com a guerra. Portanto, o objetivo econômico é primordial nesse momento. Essa é a contradição mais indignante de todo esse processo. Não apenas o Estado sionista de Israel não está sendo punido por todos os crimes contra a humanidade, todas as violações de direito internacional que tem cometido, por cometer um genocídio contra o povo palestino, limpeza étnica, não só agora, mas há mais de 75 anos, por manter um estado de colonização e de apartheid, por estar nesse momento promovendo punição coletiva, por ter deslocado forçadamente já 1.700.000 pessoas em Gaza, por estar usando a fome e a sede como arma de guerra,
guerra por estar atacando deliberadamente alvos civis, por transformar em alvos militares hospitais, ambulâncias, paramédicos, médicos, trabalhadores da saúde, por transformar em alvos militares jornalistas, por transformar em alvos militares abrigos e escolas da ONU, matando centenas de trabalhadores da ONU, por usar armas de guerra proibidas como fósforo branco, por utilizar armas experimentais como mísseis com lâminas. Israel não apenas não está sendo punido por tudo isso, como está sendo premiado pelo norte global para cometer esses crimes nessa guerra de agressão imperialista. Então essa é a contradição de longe mais indignante, que enquanto eles deveriam estar punindo essa ideologia odiosa que é o sionismo, que está cometendo uma das maiores violações da história da humanidade, ele está sendo premiado com investimento externo para desenvolver o seu setor mais cruel e mais destrutivo, que é o complexo industrial militar. É a recompensa que Israel recebe por executar a política imperialista do norte global. Infelizmente, esse não é o único objetivo estratégico, tem mais. O sexto objetivo estratégico de Israel tem a ver com garantir uma sobrevida à hegemonia estadunidense e, portanto, uma hegemonia sionista também naquela região. O mundo está em grandes transformações. Se depois do final da Segunda Guerra emergiu enquanto grande potência do mundo os Estados Unidos, disputando ali numa dinâmica de Guerra Fria com o bloco soviético, mas que depois da década de 90 começou a exercer essa hegemonia sem uma grande contestação global, hoje é possível dizer que essa hegemonia não apenas está decadente, como está sendo duramente contestada por povos no mundo. A hegemonia militar estadunidense tem sido cada vez mais contestada em várias partes do mundo, seja na guerra da OTAN na Ucrânia, que a Rússia tem vencido nesse momento, seja nas lutas de emancipação e anticoloniais na África Ocidental, com Níger, Mali, Burkina Faso se unindo numa grande aliança militar para deter a invasão imperialista ao Níger, seja nas guerras e aventuras militares imperialistas no Oriente Médio dos Estados Unidos, que vem perdendo uma a uma. No campo econômico e comercial também existe grande contestação com projetos de integração asiática, africana, latino-americana, principalmente com os BRICS 11, mas também com as novas rotas da seda, que não só ameaçam a dolarização, mas o próprio domínio do comércio mundial por parte dos Estados Unidos. E no terreno diplomático, no soft power, a gente vê cada vez mais os Estados Unidos perdendo força, sendo derrotado em organismos multilaterais como a ONU, tendo que usar seu poder de veto em votações isoladas no Conselho de Segurança. No terreno cultural, a gente também vê, embora ainda exista muita força da indústria cultural hollywoodiana, seus filmes, seus noticiários, seu domínio de narrativas e controle de informação não tem mais o mesmo efeito sobre os povos do mundo e nem sobre o seu próprio povo, que está em luta contra o genocídio e contra o sionismo nesse momento. Considerando tudo isso, é possível dizer sim que existe uma diminuição gradativa da hegemonia dos Estados Unidos, mas eles ainda possuem muita força e estão agindo para tentar reverter essa decadência, essa perda de hegemonia. Uma das ações envolve assumir o controle estratégico novamente de todo o processo de comércio mundial em setores como a energia. E a guerra da OTAN contra a Rússia na Ucrânia cumpre esse papel. Bloquear a Rússia da venda de gás para a Europa, aplicar sanções econômicas, comerciais de todo tipo contra aquele país, explodir o gasoduto Nord Stream 2 ali, que levaria, cumpriria esse papel logístico dessa relação comercial entre Rússia e Europa no quesito de energia, e tornar os Estados Unidos o principal fornecedor de gás para a Europa, um gás muito mais caro, muito mais lento, demorado para chegar. Também parte desses esforços dos Estados Unidos a mobilização e a manutenção dos seus aliados no sul global. O canal Ben Gurion, que passaria por Israel até Gaza, também tem a ver com isso, assim como as tentativas de cooptação de países como Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar e até a Índia. Tudo isso tem a ver com a construção de um grande corredor comercial que tenha condições de competir com as novas rotas da seda chinesa. É o IMEC, o Israel Middle East Corridor, que seria um projeto de integração, que são uma grande aposta comercial, estratégica dos Estados Unidos para deter a perda de hegemonia que esse país está sofrendo. E, portanto, o genocídio contra o povo palestino, que tem gente que equivocadamente fala até que é guerra religiosa e outras coisas, na verdade não, é parte de um processo de projeto estratégico decisivo para o futuro de Estados Unidos e Israel, que de fato não vão medir esforços para garantir os seus projetos de dominação. E o pior é que esse não é o único objetivo, ainda tem mais. O sétimo objetivo estratégico de Israel com o genocídio tem a ver com a garantia de sobrevida política a Benjamin Netanyahu. E esse é um objetivo bem controverso. Até então, todos os 6 objetivos anteriores citados, eles eram políticas de Estado consensuais no Estado sionista de Israel. Esse não. Essa é uma política de governo e que ainda assim é determinante para os rumos dos acontecimentos atuais. Benjamin Netanyahu é o líder do Likud,
o principal partido israelense, formado nas bases dos grupos paramilitares e terroristas sionistas. E para quem não sabe dessa história, isso é muito importante. Volta lá em outros vídeos onde eu falo mais da história de Israel e da Palestina. E Benjamin Netanyahu exerce a função de primeiro-ministro desde a primeira vez em 1996 e exerceu esse cargo por 19 anos não contínuos, mas são 19 anos. Engraçado que a mídia ocidental não fala nada sobre esse tempo todo desse seu aliado no poder. Só que Benjamin Netanyahu tem tido muita dificuldade em manter uma coalizão de poder possível no quesito da governabilidade. Pesquisas recentes publicadas em Israel apontam que apenas 4% da sua população acredita no que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz e que mais de 70% da população acredita que existe responsabilidade ou omissão de Netanyahu sobre o que aconteceu no dia 7 de outubro. Além disso, existem várias denúncias de corrupção, denúncias de crime, inclusive crimes de guerra contra Netanyahu, e é dado como certo que Netanyahu vai ser derrubado agora ou em breve. A única chance que esse primeiro-ministro tem de se manter no poder seria escalando o genocídio contra o povo palestino e, se possível, convertendo isso numa grande guerra com países vizinhos ou uma guerra em escala global. Olha o perigo disso. Essa é uma receita antiga usada por governantes em crise, buscando reeleição ou se manter no poder, que é escalar guerras, porque isso gera um sentimento de comoção em parte da população que acredita na propaganda de guerra, que acredita naquela construção ideológica, mas também gera um voto de confiança de pessoas que diminuem as críticas, gera também a potência para o governo criar leis de exceções e perseguir politicamente a sua oposição, e gera também uma diminuição das críticas de muitas das pessoas por considerar que nesse momento existe um inimigo externo de maior proporção. Então a presença de Netanyahu no poder é a certeza de que Israel não apenas não vai parar, mas vai fazer de tudo para intensificar o genocídio e para escalar tudo isso em uma grande guerra. Desde o dia 7 de outubro, Israel não para de atacar a Cisjordânia, longe do Hamas, a prender e atacar e destruir aquela região. Além disso, não parou de bombardear o Líbano, tentando provocar o Hezbollah para que eles respondam e que digam que Israel está sendo atacado por terroristas, fundamentalistas religiosos que querem exterminar o povo judeu e cometer um novo holocausto. Não param de bombardear a Síria, tanto em Alepo quanto em Damasco, e escalar o clima de provocação a todos os vizinhos da região. Esses são 7 maiores objetivos com o genocídio que Israel está cometendo nesse momento, e é possível dizer que, se depender de Israel e dos Estados Unidos, a paz vai estar cada dia mais distante, e que, se depender do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, isso vai escalar para um grande conflito, e nós devemos impedir. Cabe a nós mobilizarmos de todas as formas para construir a paz verdadeira, e o próximo vídeo vai ser exatamente sobre isso. Como nós vamos deter o genocídio de Israel e Estados Unidos. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, quais desses 7 objetivos você já conhecia, quais te surpreenderam, quais outros também, porque existem outros, Israel também leva em consideração, e ajuda a levar essa mensagem adiante. Salva, compartilha, envia individualmente, manda para as pessoas, recomendando essa página aqui de tantas outras pessoas que estão lutando contra a propaganda de guerra sionista, contra a guerra psicológica que eles querem para promover esse genocídio. A gente consegue romper o bloqueio midiático, romper o boicote das redes sociais. O fato de você estar assistindo esse vídeo agora é uma evidência disso, e eu conto contigo para que a verdade chegue a mais gente. Nós estamos juntos. Um grande abraço e vamos embora transformar esse mundo.